Tem também a coluna do Thales agora, que eu vou trazer você aqui no telão para acompanhar junto comigo, sobre o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, dizendo que tem sido considerado pelo comando, aliás, né, que ele não viu parecer e não referenda o texto, perdão, da PEC, e ele tem sido considerado aí pelo comando do PT até agora como a principal garantia para a aprovação final dessa proposta de emenda à Constituição da transição que está sendo votada. Na verdade, agora vai ser votada pela Câmara, já foi referendada pelo Senado, a PEC que amplia o teto de gastos em 168 bilhões de reais para pagar a Bolsa Família e outros programas sociais aí do futuro governo. Foi aprovada nessa quarta-feira pelo plenário, como eu disse, e precisa também de 308 deputados votando aí em 2 turnos. Segundo os líderes do Centrão, e essa é a principal informação, a garantia de apoio de Lira está em risco. O combinado com a equipe de transição do governo Lula era de que o texto seria submetido ao presidente da Câmara antes da votação. Arthur Lira mostraria aos deputados o parecer do relator do projeto no Senado, Alexandre Silveira, para que eles dessem, então, sugestões antes de chegar à Câmara. Mas o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, disse a deputados do Centrão que ele não recebeu esse parecer do relator no Senado. E aí, com isso, o que os líderes estão considerando como rompido o acordo de participação da Câmara sobre a tramitação do Senado. Portanto, ele tem afirmado que não há compromisso com a aprovação do texto sem alterações. Caso a Câmara altere algo no projeto, ele terá, então, essa preocupação que voltar novamente para o Senado para ser votado, o que coloca em risco a aprovação dessa PEC até o final do ano, né, Sakamoto? Antes, o Arthur Lira já tinha sinalizado que não mudaria o texto no Senado, mas parece que o que aconteceu foi que esse texto não chegou até ele antes, então esse acordo está rompido. A apuração do Thales ela é perfeita, né? A questão que se coloca, na verdade, é isso interessante a gente analisar os bastidores, os trâmites de tudo isso. É óbvio que Arthur Lira sabe do conteúdo do parecer, Arthur Lira acompanhou todo o processo, Arthur Lira foi informalmente também avisado, informado, está acompanhando tudo isso bem de perto. A questão, você tem outras questões no meio. Primeiro, existe uma questão de demonstração de força. Né? Arthur Lira demonstrando força, Arthur Lira demonstrando que é um dos que vai se manter no ano, que neste final de ano e no ano que vem, como uma das pessoas mais poderosas da República, né, no Brasil. Agora, e na qual o governo Lula será dependente em muita feita, porque ele vai controlar as votações e tudo isso mais. Agora, tem um outro processo no meio disso, que é exatamente o que estava conversando. O Supremo Tribunal Federal está, neste momento, discutindo o quê? Discutindo as emendas de relator, discutindo o orçamento secreto, discutindo a constitucionalidade do orçamento secreto. Então, e o Arthur Lira desconfia que o PT está fazendo um jogo no sentido de, olha, eu não vou ser nada contra, eu não vou criticar o orçamento secreto, eu não vou votar nada contra, mas incentivo o Supremo Tribunal Federal a fazer isso antes que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal apresentem uma proposta para substituir a proposta atual, garantindo mais transparência, garantindo mais isonomia na distribuição de recursos entre os parlamentares. Então, o Lira também está bravo, então, e está querendo mostrar insatisfação com relação a isso. Então, gera esse jogo, assim, olha, eu não vi, tem que ver, é melhor, etc. Quando, na verdade, a gente sabe que por trás disso tem uma questão, né, do que está acontecendo do outro lado da Praça dos Três Poderes, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o Lira provavelmente ele está pressionando o PT a mexer seus pauzinhos para tentar fazer com que a votação fique porque alterar ou influenciar no resultado da votação é difícil, mas que a votação fique para depois, para a Câmara ter tempo de discutir uma nova saída, um novo mecanismo para o orçamento secreto. O pessoal que está acompanhando a gente está percebendo quão complexo é isso. Como é que a votação da PEC da transição para garantir 600 pau para o Bolsa Família do ano que vem se conecta com as emendas do orçamento secreto? Dessa forma, tem interesse de um lado, tem interesse do outro, tem influência de um lado, tem influência do outro. E qual que é o problema? Se o Lira mudar, se ele deixar, né? Porque ele controla muito o Centrão. Se o Centrão mudar
né? Se a Câmara não tiver os 308 votos para aprovar o texto do Lula, o texto do que foi aprovado no Senado, ou aprovar com uma mudança, ou a mudança volta, é uma PEC. A PEC, gente, é uma proposta de emenda à Constituição, tem que ser aprovada 2 vezes no Senado e 2 vezes na Câmara. Se for aprovada para a Câmara, volta para o Senado. E vamos lembrar que daqui a pouco é Natal, Ano Novo, e aí começa o ano e precisa aprovar o orçamento ainda este ano. Então, pode ser que, na verdade, tudo isso seja usado para uma negociação, pode ser que no final o governo Lula, se não for hábil nessa negociação, tenha um problema, porque no final das contas o projeto não seja aprovado a tempo. Eu acho que vai ser aprovado, mas eu acho que o governo Lula vai ter que ceder bastante coisa no meio do caminho. Parece que é isso mesmo, viu, Sakamoto? Mas a gente vai acompanhar, né? Vamos ver como é que vai se dar essa votação na Câmara, se vai precisar voltar, se não vai, vamos aguardar.